Vamos lá, gente, vamos lá. Faça um esforço, você que trouxe Bíblia daquela de papel, sabe? Mantenha ela aberta em Lucas, capítulo 7. Hoje o nosso telão não está funcionando, porque na verdade a gente não sabe ligar, entendeu? Foi isso que aconteceu. É verdade, tem uns fios lá, a gente não sabe ligar, então vai sem telão mesmo, paciência. Durante a semana a gente resolve isso. Então hoje nós não temos a projeção aqui para vocês. O pessoal que está nos assistindo vai acompanhar os textos, mas eu falarei basicamente aqui usando o texto de Lucas. Antes de nós lermos, eu vou fazer uma rápida introdução para você que está chegando agora, entender que a gente gosta muito de fazer o que a gente chama de série de pregações. Ou seja, a gente trafega em cima dos textos bíblicos, porque a nossa proposta sempre foi uma proposta de leitura expositiva da Bíblia, ou seja, lê e expõe, lê e expõe. Estamos fazendo isso com o livro de Lucas, que é um dos evangelhos, lembra? A gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que a gente chama na teologia de sinóticos, porque eles são parecidos. Mas Lucas, ele é parecido com Mateus, ele é parecido com Marcos, sem dúvida, mas ele é muito mais detalhado, porque Lucas era médico, era um homem muito versado na língua grega, escreveu muitos detalhes. E quando você lê o livro de Lucas, no comecinho eu recomendo que você faça isso, quando chegar em casa, você percebe que Lucas fez uma pesquisa. Por quê? Porque ele escreve para uma pessoa. Sempre que a gente vai ler um texto bíblico, é muito importante saber quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual o contexto social daquilo tudo e também para quem escreveu. Mateus, por exemplo, é um livro, um evangelho escrito para judeus. A forma que Mateus escreve mostra isso. Lucas escreve para uma pessoa, para quem? Para Teófilo. Provavelmente alguém que financiou Lucas para que ele fizesse toda a pesquisa que fez, e ele fez mesmo. Ele conversou com gente que foi curada, ele conversou com os apóstolos, ele trafegou dentro dessas informações todas e compilou isso nesse livro, nesse texto, nessa carta. Não é uma carta, a gente chama de evangelho, mas é uma carta, porque ele escreveu para Teófilo. A nossa proposta nesta série que chamamos de Meu Caro Amigo, por quê? Como se Lucas estivesse escrevendo, né? Meu caro amigo Teófilo, vou te contar o que é que Jesus fez e tal. A proposta das nossas conversas aos domingos tem sido essa. O que é que Lucas disse para Teófilo? O que é que ele estava apresentando a Teófilo? Qual é a ideia de Lucas na sequência do texto? Isso faz uma grande diferença. A gente está aqui semana a semana conversando sobre isso. Lucas escreve para Teófilo, e lá no versículo 4 do primeiro capítulo, eu sempre leio esse versículo aqui, ele diz assim: para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. É assim que Lucas escreve para Teófilo, para você saber que aquilo que você aprendeu é verdade. Então vamos perseguir essa ideia de Lucas ao escrever para Teófilo. Então a gente vai dando sequência para Lucas capítulo 7, versículo 11. É uma história lindíssima que provavelmente você já ouviu. Se não ouviu, preste atenção. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. É uma história lindíssima, pequena, rápida, mas muito significativa, justamente nessa proposta de Lucas
em falar para Teófilo algumas coisas a respeito de Jesus. Depois de Jesus ter curado um servo de um centurião, essa foi a conversa que tivemos semana passada. Centurião, um soldado romano muito poderoso, muito importante, um homem que cuidava de 100 soldados. Não é? Um oficial romano, melhor dizendo. Ele faz isso na região de Cafarnaum, uma cidade que Jesus convive muito, vive muito por ali. Ele vai agora para essa cidade, que é uma cidade pequena, chamada Naim, cujo nome no hebraico quer dizer formosura. É um detalhe para a gente guardar a história. Uma vila pequena, ela é localizada a aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum. Pertinho, pertinho para a gente, né? Pertinho para nós, que pega o carrinho, vai para lá, pega um ônibus, dá um jeito, pega um Uber, mas Jesus vai no pé mesmo, naquelas estradas cheias de poeira, naquela região ensolarada. Ele cura o servo desse oficial romano, perdão, e se dirige para Naim. Imagine o seguinte, eu preciso que você pense comigo essa cena. Isso é bem importante para nós construirmos a totalidade do entendimento de tudo isso. Com Jesus chegando em Naim, está uma multidão, diz o texto. Uma multidão. O texto no grego é bem claro, é bastante gente que está com Jesus. E eles vêm, depois daquele momento em que Jesus cura o servo do centurião, todo mundo muito feliz. Imagina, estamos com o profeta, ele está curando, esse aqui é o Messias. Alguns conseguiam entender isso, a maioria não. E Jesus falando coisas incríveis, ensinando coisas incríveis, curando gente, está todo mundo muito feliz. Essa multidão chega nesta cidade. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, uma outra multidão ou um grupo grande de pessoas está saindo da cidade. Esse grupo não está muito feliz. Na frente dele vai uma viúva que está levando o caixão do seu filho para o enterro. Uma viúva que perde o seu único filho está saindo com um grupo de gente da cidade. Nessa multidão não tem sorriso, não tem gritaria, não tem alegria, tem a tristeza de um grupo que acompanha uma mãe que está indo enterrar seu filho. E esses dois grupos se encontram. Esses dois grupos se encontram na cidade, até porque não era permitido enterrar ninguém dentro dos muros da cidade, por isso aquele cortejo fúnebre está saindo da cidade. Assim acontece esse encontro de multidões, alegria e dor, e tristeza e morte. Vida e morte se encontrando ali diante da cidade de Naim. Não é interessante a gente perceber que esse é o relato do que Jesus sempre faz? Jesus sempre vai em direção à dor das pessoas. Algumas pessoas podem achar que foi uma coincidência, mas eu particularmente, e alguns estudiosos concordam, ou eu concordo com eles, é melhor, né? Acham que não. Que Jesus sabia o que estava acontecendo, e ele percorre esses 50 quilômetros para chegar e encontrar essa mulher em completa desesperança, tristeza e luto. Essa sempre foi a ação de Jesus. E ele se dirige, inclusive, a ela. Isso pode, para nós, melhor dizendo, isso pode parecer uma coisa trivial, mas não é. Porque um cortejo fúnebre, na cultura oriental do primeiro século, tinha um jeito de fazer. Tinha um formato, e o formato era o parente mais próximo de quem estava sendo levado ao enterro, ia na frente do próprio caixão, do próprio morto. Então a cena é a seguinte: quem está na frente do velório, do cortejo, é a mãe. Ela vai na frente de todo mundo, e quando alguém chega para se juntar àquele cortejo, essa pessoa vai para o fim da fila, que é formada atrás do sepulcro, atrás do caixão. Jesus não vai para o fim da fila, como deveria se fazer. Jesus procura essa mulher. É uma procura proposital, ele não está lá à toa.
Há um desejo de Jesus em encontrá-la, há um desejo de Jesus de se aproximar daquela mulher e conversar com ela, é o que nós entendemos claramente por conta dessa atitude que burla o processo. Aliás, Jesus faz muito isso, né? Jesus tem uma pegada de contraventor que é impressionante. A lei dizia umas coisas que Jesus vai e faz o contrário, não para pior, pelo contrário, para melhor. Como é o caso do sábado, como é o caso de um monte de coisas. Aqui mais uma cena em que Jesus foge do convencional, porque para ele o importante ali é aquela mulher. O importante é chegar àquela mulher que está em plena dor. E ele não vai lá só para dar meus pêsames. Ele não vai lá só para abraçá-la e consolá-la, até porque na cultura judaica um homem não poderia falar com uma mulher estranha. Isso é absolutamente proibido para aquela sociedade. Mas Jesus, ele gosta de quebrar regras em favor das pessoas e da vida, e ele vai conversar com essa mulher, e nos diz o versículo 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Perceba você que não é uma aproximação superficial, como eu disse anteriormente, só para desejar a ela uma saudação ou qualquer coisa do tipo. Jesus se move. Há um movimento de Jesus muito profundo quando ele se depara com aquela mulher em pleno sofrimento. Ele se compadece, não há superficialidade. Diante da dor, Jesus nunca é superficial. Diante da dor, Jesus nunca é alguém que foge do cenário, muito pelo contrário, ele sempre vai em direção ao que sofre. E o termo grego usado por Lucas aqui é muito importante. Jesus se compadece. Essa é uma palavra muito importante na nossa conversa hoje. Ele se compadece daquela viúva que perdeu o seu único filho. A palavra compaixão, compadecer-se, ela conversa com outras palavras, né? Quando a gente pensa em compaixão, pensando um pouco mais nessa palavra e percebendo o quanto ela é importante, e tentando entender o que aconteceu com Jesus, a gente pode pensar em simpatia. Compaixão fala com simpatia, fala, mas simpatia é uma palavra mais simples. Foi uma coisa além da simpatia. Simpatia é uma palavra formada por duas palavras gregas, uma conversa rápida aqui para a gente entender, que tem a ver com ficar junto no sentido de sentir a mesma coisa, junto e pato, sentimento. É aquele esforço que a gente tem em compartilhar do sentimento que a pessoa está vivendo, aquele que sente ao lado de. Simpatia é sentir ao lado do outro. Mas não foi isso que Jesus viveu. Quando a gente pensa em compaixão, a gente pode pensar também em empatia. É uma outra palavra que pode contribuir para o entendimento. Já a empatia é aquela afinidade de sentimentos, algo como sentir a mesma coisa. Mas é mais do que isso. Jesus não foi só simpático, Jesus não foi só empático, Jesus foi compassivo. Ele se compadeceu. O termo grego usado por Lucas é sentiu com. É a capacidade de entrar no sofrimento do outro. É ir ao encontro do que sofre, na verdade, é ir dentro do sofrimento do outro. É uma coisa muito profunda que Jesus vive naquele momento. O termo grego, e eu não vou me atrever a dizer esse termo grego, porque os que eu sei eu já erro, esse aqui então não vou nem falar porque vou passar vergonha. Mas no grego a palavra compadeceu, esse verbo, ele realmente mostra algumas coisas interessantes. Ele tem a ver com um movimento que acontece nas entranhas. Acontece aqui dentro, até porque naquela época se achava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Sabe aquela coisa que começa aqui? É disso que a gente está falando. E mais, é um compadecer-se de uma profundidade que a gente tem uma grande dificuldade de viver. Nós, seres humanos, é desafiador para nós vivermos isso. É uma agonia profunda com a situação do outro. Mas mais, tudo isso uma palavra só? Sim, tudo isso uma palavra só. Mas
a formatação gramatical, a declinação desse verbo está no passivo. Ah, tá bacana, hein, passivo, o que é isso aí? É que o sujeito, ele sofre a ação. Alguém gera isso no sujeito. Olha que coisa interessante, gente. Jesus chega de frente àquela mulher e ele se compadece. Alguma coisa se movimenta dentro dele, ele entra na dor dela. E sabe quem fez isso? Alguém fez isso em Jesus. Deus fez isso em Jesus. Eu sei que é meio esquisito dizer isso, já que Jesus é Deus. Mas não podemos esquecer que Jesus é 100% homem, 100% Deus. A ideia da união hipostática que a teologia apresenta, ele é 100% homem, 100% Deus. De alguma forma, o Espírito de Deus que habitava Jesus, toma o seu coração e move o coração de Jesus em direção àquela mulher. É Deus que faz isso em Jesus, que é Deus. Inexplicável, tudo bem. Mas quando Lucas registra o que registrou dessa maneira, é assim que a gente tem que ler. Uma movimentação profunda aconteceu no coração de Jesus em direção àquela pessoa. Vamos pensar algumas coisas sobre isso. Compaixão é algo que exige coragem para se viver. Sim, porque é preciso ter coragem para encarar algumas perguntas dessa ação de compaixão para com o outro, perguntas que são um tanto quanto inconvenientes. Quando a gente se aproxima da dor do outro, quando a gente vive algo parecido com o que Jesus viveu, e essa é a ideia do cristianismo, nos levar a compaixão para com a dor do outro, a gente é desafiado a responder algumas perguntas difíceis. Como eu falei agora há pouco, onde Deus está? É o tipo de pergunta que sempre surge no meio do sofrimento. O que Deus quer com isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus permite isso? O sofrimento alheio, portanto, ele nos coloca diante das nossas próprias questões pessoais, das nossas próprias dúvidas e do nosso próprio sofrimento. Quando eu chego perto da dor alheia, eu me percebo pequeno, eu me percebo frágil, eu me percebo limitado. A dor do outro revela quem eu sou. Eu falei agora há pouco com você sobre o trabalho dos sinais do reino. E teve uma época que, como eu disse também, nós saíamos das ruas daqui de Guarulhos, nessa região central aqui, para entregar pão, mortadela, pão com mortadela, pão com manteiga, esse tipo de coisa, uma bebida quente no dia de frio, enfim. E as histórias, eu sempre disse para as pessoas que faziam isso com a gente, entre na história daquelas pessoas. Vamos tentar fazer isso? Vamos. E era difícil. Primeiro porque a maior parte deles tem a higiene comprometida por viverem na rua, ou seja, é difícil chegar perto do camarada, ou da camarada, não é? Muitos são um tanto quanto resistentes e tal, mas quando a gente quebrava essa barreira, tanto a nossa, de estar perto deles, quanto a deles de nos receber, era impressionante as histórias. Ainda me fascina a história da vida das pessoas que vão parar na rua. O que o fulano está fazendo? Por que está morando nesse lugar tão ruim? E a gente pode experimentar isso, de ouvir histórias de dor, histórias de gente abusada a vida toda, que achou melhor deixar a família e viver na rua. História de mulheres violentadas e espancadas pelo marido, que fogem com os filhos e não têm onde morar. Histórias cabeludas, complicadíssimas, e esse era o efeito. Eu saía assim dessas conversas, puxa vida, quanta dor, quanto sofrimento, e aí eu chegava em casa e o pensamento era isso: essa dor, esse sofrimento não está longe de mim, eu posso viver isso. Pode acontecer uma reviravolta, como aconteceu na vida de tantos com quem nós conversamos, ou seja, ninguém está imune ao próprio sofrimento, e quando chegamos e percebemos a dor do outro, isso cresce diante da gente e nos espanta. No sofrimento alheio, nós nos deparamos com a nossa finitude, e com a incapacidade da gente resolver as coisas, e o que acontece é que nós evitamos o caminho do sofrimento.
o sofrimento alheio, por despertar em nós o entendimento de que nós também estamos nesse mundo caído, que jaz no maligno e que é uma tranqueira mesmo, a gente percebe que a gente pode viver essas coisas também. E lidar com a dor do outro é difícil para nós, falta explicação, constatamos a possibilidade de sofrer, não temos solução para o sofrimento e nós evitamos o caminho do que sofre. Mas Jesus não. Jesus não. Ele se aproxima daquela viúva que vai sepultar o seu filho. Ele revela mais uma vez a face incrível de Deus, que é a face que nós percebemos quando olhamos para esse lado de Deus. Deus é compassivo. Deus tem a capacidade de ter compaixão. A característica de Deus, isso faz parte do nosso Deus, do Deus cristão, é um Deus compassivo. Talvez você não saiba, mas quando a gente começa a estudar a história do Evangelho, a história do cristianismo, sabe o que a gente aprende? Que não existe nenhum outro tipo de manifestação divina na história da humanidade que pareça com o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é único. O Deus da Bíblia do cristão, ele é único. Único em quê? Os deuses criados pelos homens são poderosos, utilizam o homem, exploram o homem, eles são movidos por paixões, não por compaixão, mas por paixões. É uma coisa interessante, é só você olhar para os deuses do Egito, é só você olhar para os deuses gregos. O Deus do Evangelho, o Deus de Jesus Cristo, Ele morre por aqueles que Ele ama. Não tem nada igual na história da humanidade. Às vezes, inclusive, nós temos dificuldade para pensar assim. E quando a gente está em dor e em dificuldade, nós procuramos Jesus e olhamos para Jesus como se Ele reagisse como nós. A gente às vezes tem dificuldade de perceber essa compaixão, que é característica de Deus. Olhamos para Ele e pensamos mais num Deus vingativo, num Deus que não tem tanta compaixão assim. A gente faz a leitura errada do Velho Testamento, a gente já conversou sobre isso aqui, e a gente se engana. E às vezes a gente se dirige para Deus, como a música do Nelson Cavaquinho, A Flor e o Espinho, onde ele diz assim: tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire esse sorriso do seu rosto, do meu caminho, que eu vou passar com a minha dor. Parece que a gente se dirige a Deus assim, como se Deus não se importasse conosco. Mas a verdade é outra. A verdade é que Jesus não quer que choremos. Foi essa a palavra dele, a viúva: não chores. A dor da humanidade incomoda Deus. A tua dor, a minha dor, incomoda Deus. Jesus é a manifestação dessa preocupação divina em resolver o caos que vivemos, as perdas e os medos que vivemos. O nosso Deus é um Deus compassivo. A situação daquela viúva era desesperadora. Vamos dar uma pincelada rápida nisso. A morte de um filho de uma viúva, enquanto ela ainda estivesse viva, era considerada terrivelmente trágica. Era uma tragédia além do que já é uma tragédia de uma mãe perder um filho. Nesse caso, a viúva passava a depender da caridade das pessoas para o seu próprio sustento. Ela não podia trabalhar, a não ser que dispusesse de outros meios, ou até mesmo de parentes ricos. Aquela mulher vivia de doações. Jesus sabe o quanto isso é significativo. E Ele vai de encontro àquela mulher, de encontro à sua dor, porque ela havia acabado de perder algo muito, muito, muito importante. E ela mesma havia se perdido na sua perda. Sabe o que acontece com a gente quando a gente perde coisas? A gente se perde. Porque nós somos as relações que temos. Quem sou eu? Eu sou as relações que tenho também. As relações com quem eu vivo me identificam, fazem parte de mim. Eu sou as pessoas com quem eu vivo. A gente precisa sempre se lembrar disso. E aquela mulher chora a perda irreparável de um filho.
E ainda, Jesus surpreende na sua ação, porque no Antigo Testamento, ser ceifado, uma vida perdida nos dias ainda incompletos da maturidade, era um sinal de juízo. Olha que coisa interessante. A própria interpretação religiosa dos judeus dizia então que se uma mulher perde um filho naquela idade, como o filho daquela mulher chamado de jovem por Jesus morreu, provavelmente ela está sendo castigada por Deus. Jesus entra no meio dessa loucura toda, dessa dor toda, dessa perda toda, para se compadecer e interferir. Versículo 14 de Lucas 7. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O que é isso que está acontecendo aqui, gente? Isso não é convencional, isso não é normal. Jesus interrompe o enterro, Jesus toca no caixão, digamos assim, para entendermos. Jesus interrompe aquela marcha de morte, e Ele determina que a vida aconteça. Isso é Jesus operando, isso é Jesus, é aquele que é capaz de parar a morte, é aquele que vai para a cruz com esta finalidade. Ele morre em nosso lugar para interromper o ciclo de morte que todos nós estamos destinados a fazer. E quando essa realidade se apresenta, a gente pode se lembrar imediatamente do que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 54. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo está reproduzindo as palavras do profeta Oséias. Só que o único que faz isso é Jesus. O único que interrompe o processo de morte é Jesus. É a sua palavra que muda as situações. É a morte que obedece a Jesus. 1 Samuel 2,6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e subir. É o Senhor, Ele tem o poder da morte e da vida nas suas mãos. Ele é aquele que, quando determina que essa situação aconteça, ela acontece. É incrível que a reação do povo é maravilhosa, como deveria ser. Porque daqui a pouco aquele jovem levanta e ele é encaminhado para sua mãe e ele começa a falar. E falar, e falar, e falar. O texto é bem explícito nesse sentido, que a reação daquele jovem depois de ressurreto é sair falando, uma prova clara de que ele estava vivo. Incrível isso. E o povo diz no versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Aqui, o grande profeta citado é Jesus, é claro. Eles estão admirados porque um grande profeta surgiu entre nós. Vamos nos lembrar que o Antigo Testamento mostra situações desse tipo. Você se lembra? Elias, 1 Reis 17, ressuscita o jovem. Eliseu, 2 Reis 4, ressuscita o jovem. E agora está diante deles Jesus Cristo, aquele que novamente faz essa obra. Esse link é imediato. E o povo se sente abençoado por Deus. Deus interveio em nosso favor. É Jesus Cristo entrando no caos da vida humana, é Jesus Cristo entrando no caos da morte de tudo que vivemos, interferindo e mudando histórias. Mas vamos nos atentar para uma coisa, e eu já estou encaminhando para o meio do fim. Vamos lá. Eu quero lembrar você que essa narrativa que conversamos até agora, ela deixa a gente entusiasmado e feliz, e graças a Deus. É que eu não posso ver o seu rosto completamente, mas por baixo dessa máscara tem que ter um sorriso, não é? Porque Jesus está entre nós, Ele interfere na nossa vida e nos abençoa. Mas uma coisa que me chama a atenção
é que lá em Lucas 7:11, a gente volta no comecinho do texto. No comecinho do texto assim, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Pronto, vamos parar aqui só para a gente se lembrar o que está acontecendo. Jesus vem de Cafarnaum, chega em Naim. E na narrativa de Lucas ele usa o termo logo depois. Logo depois do quê? Bom, o registro de uma ação que vem na sequência, um termo como esse logo depois, mostra que Lucas queria que a narrativa que ele apresenta agora, que é essa que a gente acabou de conversar, se mantivesse ligada à narrativa anterior, que foi a cura de um servo do centurião. Por isso que eu sempre digo, gente, leia a Bíblia por inteiro. Vai lendo a Bíblia. Essas divisões que a gente tem na Bíblia, que a gente chama de perícope, elas são muito legais. Versículo, capítulo é muito importante, mas não deixe de ler o texto por corrente, sabe como é que é? Aqui Lucas está dizendo logo depois, olha, não perca o que eu disse antes. Veja o que Jesus fez agora, sem se esquecer do que ele fez antes. E o que é que ele fez antes? Curou o servo do centurião. Ah, e daí? E daí? É que o servo do centurião, ele está envolto, aliás, o próprio centurião, e a gente conversou isso semana passada, apresenta uma fé submissa. Você lembra qual foi a palavra de Jesus para ele, para os discípulos, para o povo? Nunca vi uma fé igual essa em Israel. E a gente explicou a semana passada que tipo de fé era essa. Era um coração temente a Deus, uma fé submissa a Deus. O centurião, portanto, no nosso jeito de pensar, ele tinha tudo que era necessário para que um milagre acontecesse, não é? O cabra era bom, o cabra ajudava a comunidade construindo a sinagoga, o homem era temente a Jesus, o homem era humilde, só podia viver um milagre. Então, a Lucas está dizendo assim, olha agora para essa história. Agora tem a história de uma viúva. Sabe o que ela tem? Nada. Ela não tem fé. Ela não tem esperança. Ela não tem nada. A viúva, ao contrário daquele homem narrado por Lucas pouco antes, não tem nada para oferecer para Jesus. Jesus leva o reino, e a gente aprende isso assim, aos mais miseráveis, aqueles que já perderam tudo, inclusive qualquer tipo de esperança. A gente acha que é a gente que movimenta o coração de Deus, para que Ele faça alguma coisa na vida da gente. Não, sempre foi e sempre será a misericórdia de Deus. Ele, no seu olhar soberano, age nos corações de quem crê e que tem uma fé diferente, e naquele que não tem nada, que diante de nós seria desqualificado, e diante de muitos pastores e pregadores de hoje em dia, com todo respeito, seriam colocados para fora, ou culpados da sua própria miséria. Está vendo? É porque você não creu, é porque você não fez o sacrifício, é porque você não acreditou em Deus, é por isso que o milagre não chegou até a tua vida. Mas Jesus vai até esses, até as viúvas, pobres e desamparadas, sem qualquer vestígio de fé. Então o importante aqui, é que o que nós temos que olhar nessa história, não é nem o milagre do centurião e nem o milagre da mulher, ainda que isso enche o coração de esperança, amém, seja assim. Mas o que a gente tem que olhar aqui, e Lucas está enfatizando nessas duas histórias, é o caráter de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Deus misericordioso, que alcança centuriões, que alcança viúvas. Cuidado para não observar só o milagre e não perder de vista o Deus do milagre. Deve haver um lugar correto na nossa leitura. Deve haver um lugar, um jeito certo da gente ler essas coisas todas, porque é muito desagradável se relacionar com alguém por aquilo que a pessoa pode te dar. Ninguém gosta desse tipo de relação que a gente chama de uma relação interesseira. Mas nós, crentes,
evangélicos, gostamos de achar um jeito e dizer: se você fizer isso, Deus vai te dar. Isso é um perigo para a nossa fé. Quando a gente faz isso, a gente está admirando aquilo que é resultado de relação e que está na ordem da soberania de Deus. Quando a gente fala de milagre, gente, isso está na ordem da soberania de Deus. Porque milagre é aquilo que eu não vivo todo dia, porque se eu vivo todo dia, não é milagre. Deus opera? Puxa vida, claro que sim. Mas não fique de olho no que Deus pode dar. Volte os teus olhos para Deus, misericordioso e generoso como é. Oswaldo Montenegro na música, mais um momento musical. Oswaldo Montenegro na música Lua e Flor diz assim: eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede do que com o mar. A gente ama a Deus às vezes assim, a gente se encanta mais com a rede do que com o mar. O milagre pode ser um instrumento de reencontro entre nós e Jesus. Foi assim com o centurião, eu não tenho dúvida de que foi assim com essa mulher, e foi assim com muita gente. Mas não se esqueça que muitos não viveram milagres, mas estavam perdidos e foram resgatados pelo amor de Jesus. É isso que a gente tem que pensar e observar e aprender. E eu fecho essa conversa trazendo uma situação de aplicação prática que a gente sempre gosta de falar. Já deu para aprender muita coisa juntos nessa manhã. Essa semana foi uma semana de aprendizado para mim, diante dessa história. Mas, para fechar, eu quero te lembrar duas coisas. Nós somos alcançados pela misericórdia de Jesus. Ponto. Já entendemos isso. Mas nós também somos ensinados a alcançar. Sabe o que eu fiquei pensando? Que quando a gente lê um texto, uma história como essa, a gente pode se colocar nos dois lugares. A gente pode se colocar no lugar da viúva. Porque nós vivemos dias de dores. Nós vivemos dias de perdas. Nós encaramos a desesperança na nossa vida. Todo mundo aqui tem um caos difícil para contar, ou talvez esteja passando agora por algo difícil. Então, nós podemos nos colocar no lugar da viúva, sim. Esperando que Jesus nos alcance, sim. Esperando a graça de Jesus vir até nós, sim, que bom. Mas também podemos nos colocar no lugar de Jesus. Calma lá. Jesus é Jesus, nós somos nós. Mas lembre-se que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele disse aos seus discípulos: fiquem aí na cidade, até que venha sobre vocês o poder. E depois, área, não é? Mateus 28, a grande comissão: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou, mas vocês serão aquilo que Paulo nos ensina mais à frente, o corpo. O corpo de Jesus está aqui, gente. É a igreja, eu e você. Então, se eu posso chorar como a viúva e me encher de esperança nesse sentido, está sobre mim, sobre você, o privilégio e a oportunidade de sermos como Jesus, entrando na dor do outro, mergulhando no caos do outro. O reino de Deus se apresentava através de Jesus, lemos agora isso. Hoje ele se apresenta através da igreja, de mim e de você. A oração, portanto, hoje, talvez mais importante, é: Jesus, coloca essa compaixão dentro de mim. Coloca esse amor pelo que sofre dentro de mim. Me faz enxergar o choro, o grito, o desespero, a mágoa, o rancor, e me faz ser um agente do reino, como o Senhor foi com aquela viúva, como o Senhor foi com o servo do centurião, como o Senhor foi com tantos e tantos, cujo texto bíblico registra. A atitude de cada um de nós, portanto, deve ser essa,
de termos um coração quebrantado e de forma como Jesus viveu, sermos cheios dessa compaixão ao outro. A atitude de Jesus, portanto, nos ensina como tratar aqueles que perderam a esperança, os vulneráveis que encontramos no caminho da vida. Não podemos dar um milagre, porque, como eu disse, isso é ordem divina, está na mão de Deus. Por isso, isso não nos pertence, mas entrando no sofrimento deles, vivendo a compaixão de Jesus, podemos apresentar o Cristo a cada um deles. Podemos mostrar Jesus a cada um deles. Então, comunidade, vamos lá. Vamos deixar essa compaixão tomar conta da gente. E você não vai ter dificuldade de encontrar gente para ajudar. Abra só um pouquinho os seus olhos. No teu trabalho tem gente desesperançada. Na tua vizinhança tem gente desesperançada. Aqui na comunidade tem gente desesperançada. E que a gente se torne discípulos de Cristo. Eu disse isso na minha oração, cristãos. Parece que no português, parece que cristão é um grande Cristo. Não, mas a ideia é outra, pequenos cristos. Essa palavra cristão significa isso. Um pequeno Cristo, eu e você, andando pelas ruas de Guarulhos, de São Paulo, encontrando as viúvas desesperadas e cheios de compaixão, mergulhando na dor alheia e dizendo, calma lá, vamos andar junto, vamos dividir essa dor juntos, vamos dividir essa dor e vamos encontrar Jesus juntos. Fique de pé comigo, vamos orar, querido. Eu te convido a colocar o teu coração diante do Senhor nessa manhã. Como viúva, talvez, essa posição não é difícil para a gente. Diante da nossa dor, a gente sempre vai para os pés de Jesus. Vá, chore a tua dor. E tenha certeza de que os olhos do Senhor estão sobre você e de que a nossa dor incomoda Jesus. Mas também como pequenos cristos, pedindo a Jesus que transforme o nosso coração. Ore comigo, feche os teus olhos. Jesus querido, Senhor da nossa vida, essa é uma boa manhã que o Senhor nos dá. Que história fantástica é essa? Que história incrível é essa? Pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa dor. Tem misericórdia da nossa desesperança. Tem misericórdia do choro e da dificuldade que todos nós vivemos. Sabemos que os teus olhos estão sobre nós e pedimos ao Senhor, nos visita, nos socorre, nos acode, nos encontra nos caminhos da vida, Jesus. Mas também te pedimos, Jesus, com a mesma intensidade, tem misericórdia quando nós fugimos da dor do outro. Tem misericórdia quando nós nos afastamos do que sofre. Não foi isso que o Senhor ensinou. Tem misericórdia do nosso egoísmo, da nossa individualidade. Tem misericórdia quando fechamos tão rapidamente o vidro do carro no semáforo. Tem misericórdia quando não olhamos com o olhar adequado o que sofre, o que chora, os largados, os perdidos, os abandonados, os enlutados. Tem misericórdia de nós, Jesus. Gera em nosso coração hoje essa compaixão. Espírito Santo, Deus que habita em nós, toma o nosso coração, como o Senhor tomou o coração de Jesus naquele dia, e nos enche, Senhor, de compaixão para com o outro. Quanto isso muda a nossa história, a nossa vida, quanto isso muda a vida daqueles que nos cercam, quanto isso pode fazer diferença nesse mundo. Toma o coração da nossa comunidade, para que a gente não seja um bando de gente consumista da fé, mas que a gente seja discípulos, sejamos discípulos de Jesus, servos de Jesus, que servem, que colocam a sua vida à disposição do reino e daquilo que o Senhor quer fazer. Muito obrigado por essa manhã,
Muito obrigado pela vida de cada irmão. Muito obrigado pelos que assistem pela internet. Muito obrigado pelos que estão aqui, por tudo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ao Senhor a honra e a glória sempre. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Muito bom.